Ninguém ouviu os passos naquela noite, nem cavalos, nem armaduras, nem o tilintar de espadas. O vento que passava por Jerusalém parecia carregado de uma tensão invisível, como se até o ar soubesse que algo estava prestes a acontecer, algo que não pertencia ao mundo dos homens. Havia um silêncio estranho pairando sobre a cidade, um silêncio que não era paz, mas expectativa. Como se o próprio céu aguardasse o momento em que interviria. Porque há noites que não pertencem aos homens. Noites em que o invisível caminha mais livremente do que o visível. Noites em que o destino de nações inteiras pode mudar, sem que ninguém ouça um único grito. O rei andava inquieto pelos corredores do palácio. Seus pés ecoavam como pequenas batidas de desespero contra o chão frio. Ele sabia que, do lado de fora das muralhas, existia algo que nem 1000 homens poderiam deter. O exército assírio, o mais cruel, o mais vasto, o mais implacável de todos os tempos, havia cercado Jerusalém como um abutre que ronda sua presa. Uma multidão de soldados, armaduras grilhando sob o fogo das tochas, tambores de guerra latejando como um presságio de morte. Era impossível não tremer diante de uma visão dessas. Eles eram famosos por destruir nações em questão de dias. Torturavam, queimavam, arrancavam tudo e riam enquanto faziam isso. Seus nomes eram lendas de horror, seus estratégias estudadas em cada reino vizinho com exemplos de brutalidade perfeita. E agora estavam aqui. Agora estavam esperando apenas o amanhecer para entrar. Dentro da cidade, o medo tinha cheiro. Era denso, pesado, sufocante. Os moradores olhavam uns aos outros com olhos vermelhos e mãos trêmulas. Alguns tentavam orar, mas a voz não saía. Outros apertavam seus filhos no peito tentando convencê-los de que ficaria tudo bem, mesmo sem acreditar nisso. As mulheres sussurravam preces antigas, aquelas que aprendem com suas mães e que só fazem sentido quando tudo desaba. Os homens verificavam as muralhas repetidamente, como se a resposta estivesse em algum lugar entre as pedras. Mas não havia resposta. Havia apenas a certeza crescente de que o fim havia chegado. E o rei, completamente desarmado diante do impossível, tomou a decisão mais improvável. Rasgou suas vestes, cobriu-se com um pano de saco e se ajoelhou. Ele não pediu uma estratégia, não pediu uma arma, não pediu um milagre visível. Ele apenas pediu uma resposta. Ele apenas se rendeu. E ela veio. Não como um trovão, não como uma visão dramática, mas como uma palavra, uma frase simples, quase suave demais para a gravidade do momento. Ele não entrará nesta cidade. Eu a defenderei. 2 Reis 19, 32 e 33 registra essas palavras com uma precisão que ecoa através dos séculos. Portanto, assim fala o Senhor acerca do rei da Assíria. Ele não entrará nesta cidade, nem disparará uma flecha contra ela. Não virá contra ela com escudos, nem levantará cerco contra ela. Aquilo soou como loucura. Como acreditar que um império inteiro seria detido por uma palavra? Como acreditar que a promessa de Deus seria suficiente para impedir a chegada da destruição? Como acreditar que o invisível poderia fazer o que o visível jamais faria? Mas há momentos em que não resta mais nada a não ser isso. Acreditar que o impossível é possível. Acreditar que há um poder que transcende toda a lógica humana. Acreditar que quando tudo desaba, é exatamente então que o céu se move. Enquanto a cidade tremia, do outro lado das muralhas, a arrogância dominava o acampamento assírio. Tochas se espalhavam como um campo de estrelas sombrias. Soldados contavam histórias de massacres passados, rindo enquanto descreviam cidades queimadas e populações inteiras escravizadas. O general sorria, confiante de que no amanhecer Jerusalém seria apenas mais um troféu de guerra. Eles riam de Israel, riam do Deus de Israel, riam de qualquer possibilidade de fracasso. Afinal,
Quem poderia derrotar um exército de centenas de milhares de homens treinados, armados, endurecidos pela crueldade? Eles tinham conquistado tudo, eles tinham destruído tudo. Eles eram imparáveis. Ou assim pensavam, porque havia um detalhe que nenhum deles percebeu. Aquela noite não era deles, era de alguém muito maior. Era de alguém que não precisava de armadura, nem de estratégia, nem de números. Era de alguém que existia antes de qualquer exército ser formado. Os relatos antigos não descrevem tempestades, trovões ou sinais dramáticos. Não houve terremoto, não houve explosão. A Bíblia não fala de barulho, não fala de cenário épico. Fala apenas de uma presença, um anjo. Na tradição hebraica, alguns anjos trazem mensagens, outros protegem. Mas existe um tipo de anjo que só aparece quando algo trutamente decisivo está para acontecer. Um emissário que carrega o próprio peso da justiça divina. Não um guerreiro comum, mas uma entidade cujo poder não precisa de gritos, não precisa de armas, não precisa de força física. Ele é a própria força. Ele é a própria autoridade. Ele é aquilo que faz o universo obedecer. Hebreus 1,14 pergunta: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Mas há espíritos ministradores que trazem conforto, e há espíritos ministradores que trazem justiça. Há aqueles que sussurram, e há aqueles que silenciam. E naquela noite, foi um desses últimos que atravessou o acampamento assírio. Imagine o acampamento iluminado por fogueiras. Milhares de tendas, armaduras empilhadas, homens roncando após longas noites de escárnio e violência. Então imagine uma brisa leve, fria, que move as chamas. Soldados se reviram desconfortáveis. Alguns acordam por instantes sentindo algo estranho, mas não conseguem identificar o que é. As sombras parecem mais densas, como se alguém ou algo caminhasse por entre elas. Um cavalo relincha nervosamente. Um cão uiva sem razão aparente. Até os animais sentem, até eles sabem que algo sobrenatural está presente. O ar muda, a temperatura cai. É como se a própria morte tivesse forma e estivesse passando entre as fileiras de soldados adormecidos. O anjo não precisou tocar em ninguém com violência. Ele não levantou uma espada flamejante, nem fez discursos. Seu poder era silencioso, mortal, perfeito. Porque há um tipo de poder que não precisa se anunciar. Há um tipo de autoridade que não precisa de palavras. Há uma presença que é suficiente. E aquela era uma dessas presenças. Um soldado cai, depois outro, depois outro. Não há gritos, não há luta, não há reação. É como se a própria vida fosse arrancada sem deixar cicatriz. Um apagamento, uma interrupção súbita, uma sentença cumprida sem espetáculo, sem testemunhas, sem resistência. O exército que se considerava invencível não teve nem chance de perceber que estava sendo derrotado. Porque não era uma batalha, era uma execução. Era a vontade de Deus sendo cumprida com a precisão de um cirurgião. Cada vida que se apagava era uma confirmação de que há um poder que transcende toda a compreensão humana. E assim, enquanto Jerusalém dormia ou tentava dormir, rezando em silêncio, o maior exército do mundo era reduzido ao silêncio absoluto. Homens que mataram milhares, soldados que destruíram cidades, guerreiros que se consideravam deuses na terra, todos caindo, um após outro, sem conseguir levantar uma mão em defesa, sem conseguir gritar, sem conseguir chamar por ajuda, apenas caindo, apenas desaparecendo, apenas morrendo. Quando o amanhecer finalmente tocou o vale, a luz revelou uma cena que nenhum ser humano conseguiria explicar. 2 Reis 19:35 relata, com uma frieza que dá arrepios: naquela noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 homens no acampamento dos assírios. Quando se levantaram de manhã cedo,
eis que todos eram cadáveres. 185.000 homens. O sol refletia nas armaduras imóveis como se estivesse iluminando túmulos de metal. Nenhum movimento, nenhum gemido, nada. Apenas a imensidão do impossível diante dos olhos humanos. Escudos que não foram usados, espadas que não foram desembainhadas, homens que foram derrotados enquanto dormiam, sem ter a chance de lutar, sem ter a chance de resistir, sem ter a chance de fazer qualquer coisa além de morrer. Os poucos sobreviventes fugiram em pânico. Eles não fugiam de Israel. Eles fugiam do que não conseguiram ver, do que não conseguiram entender. Fugiam de um poder que ultrapassava qualquer lógica de guerra, um poder que nenhum império poderia conter, um poder que não pertencia ao mundo dos homens. Eles corriam, gritando, levando consigo a notícia de que tinham enfrentado algo impossível e que tinham perdido sem nem saber que estavam em guerra. Dentro da cidade, o rei não comemorou como um vencedor comum. Não havia orgulho, não havia grito de vitória, apenas uma mistura de espanto, reverência e gratidão. Ele sabia que não tinha vencido batalha nenhuma, ele sabia que sua força não tinha salvo ninguém. Aquilo foi obra de algo maior, algo que ele jamais poderia reivindicar para si. Foi a mão de Deus, pura, direta, silenciosa. E talvez seja isso que torna essa história tão perturbadora. Não foi uma vitória construída, não foi uma conquista humana, não foi o resultado de estratégia, coragem ou força. Foi um lembrete de que há batalhas que não pertencem aos homens, que existem guerras que só podem ser vencidas quando a gente desiste de lutar sozinho, quando a gente se rende, quando a gente aceita que há exércitos se aproximando da nossa vida que não poderão ser detidos por nossa força, mas apenas por aquilo que não vemos. Porque a verdade é essa. Existe um tipo de silêncio que mata, e existe um tipo de silêncio que salva. Existe um tipo de invisibilidade que destrói, e existe um tipo de invisibilidade que protege. E a diferença entre um e outro é tudo o que importa. Essa história nos obriga a perguntar algo desconfortável. E se as maiores vitórias da nossa vida acontecerem não quando fazemos mais, mas quando confiamos mais? E se as noites mais sombrias forem justamente aquelas em que o céu se movimenta sem que a gente perceba? E se existirem batalhas que só serão vencidas quando entendermos que não são nossas? Porque há um princípio que permeia toda a Bíblia, um princípio que aparece em Êxodo 14:14, onde Moisés diz ao povo: "O Senhor lutará por vós, e vós ficareis em silêncio." Silêncio. Não é inação, não é desistência, é confiança, é rendição. É o reconhecimento de que há um poder maior operando quando a gente para de tentar resolver tudo sozinho. Talvez você esteja cercado agora. Talvez haja um exército enorme marchando contra você. Problemas, medos, dívidas, diagnósticos, lembranças, pessoas, situações que parecem impossíveis de resolver. Talvez a sensação seja a mesma de Jerusalém naquela noite. Não há saída. Não há força, não há esperança. Talvez você tenha tentado tudo e nada funcionou. Talvez você tenha lutado com todas as suas forças e ainda assim esteja perdendo. Mas e se o que parece fim, na verdade, for apenas o momento antes da intervenção? E se aquilo que te cerca for exatamente o que permitirá que Deus mostre quem Ele é? E se a sua fraqueza for justamente o espaço que o céu estava esperando para agir? O anjo veio naquela noite não porque Israel era forte, mas justamente porque era fraco. Não porque o rei tinha um plano, mas porque ele não tinha mais nenhum. Não porque havia esperança humana, mas porque toda a esperança humana havia morrido. E é exatamente nesse ponto que o sobrenatural começa. É exatamente quando você não tem mais nada, que o invisível tem tudo. É exatamente quando você se rende,
que você é salvo. Porque 2 Coríntios 12:9 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você é fraco, Deus é forte. Quando você desiste, Deus começa. Quando você para de lutar, o céu entra em ação. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. Talvez seja isso que você precisa entender, que a sua fraqueza não é uma derrota, mas um convite. Um convite para que você veja o que Deus pode fazer quando você sai do caminho. Um convite para que você experimente um tipo de vitória que nenhuma força humana poderia conquistar. Um convite para que você descubra que há um anjo esperando apenas que você se ajoelhe, que você se renda, que você confie. Porque há noites que vêm para nos ensinar que o mundo não funciona como pensamos. Há noites que vêm para nos mostrar que há mais entre o céu e a terra do que nossa razão consegue compreender. Há noites que vêm para nos lembrar que somos pequenos, mas que o Deus que nos criou é infinito. E talvez essa seja uma dessas noites para você. Talvez este vídeo seja o aviso de que você está mais perto do amanhecer do que imagina. Talvez o silêncio de Deus não signifique ausência, mas preparação. Talvez ele esteja se movimentando agora, neste exato momento, enquanto você assiste a isso, enquanto você lê isso, enquanto você sente isso no seu peito. Agora, eu te pergunto, você acredita que isso realmente aconteceu? Ou será que essa história chegou até você hoje porque existe uma batalha na sua vida que você não conseguirá vencer sozinho? Talvez você esteja cercado. Talvez você esteja com medo. Talvez você esteja desesperado. Mas e se este fosse o momento? E se este fosse o instante antes do amanhecer? E se o silêncio que você está ouvindo agora fosse o silêncio que precede a intervenção? Se essa história te tocou, é porque ela precisava chegar até você agora. Se inscreva no canal, porque há mais histórias como essa, histórias que a história oficial não conta, histórias que o mundo esqueceu, histórias que o deserto ainda quer revelar. Mas só se tiver coragem, só se estiver disposto a ouvir o que o invisível tem a dizer, porque há um reino que não vemos, mas que é mais real do que tudo que conseguimos tocar. E talvez seja a hora de você conhecê-lo.